Gleison, sabe quanto é que a renda fixa está pagando? Quanto? De 6,5% a 7,4% ao ano, já acima da inflação, ou ainda 14%, 15% ao ano. Até isso a gente encontra atualmente. Daí eu te pergunto, tu acha que faz sentido investir na bolsa? Acho que sim. A gente vai descobrir nesse vídeo se vale a pena investir na bolsa com a renda fixa no patamar onde ela tá. E engana-se quem pensa: o Ramiro eu conheço, ele gosta de bolsa, a resposta vai ser sim. Não, talvez não seja. Eu vou te ajudar a chegar na resposta por conta própria, considerando a sua própria realidade. Então, quem é clubista, já deixa o dedo aí no like e, sendo clubista ou não, comenta. Você tem hoje renda fixa na sua carteira? Sim ou não? E se sim, quanto por cento da tua carteira tá em renda fixa? Bem, nosso primeiro ponto aqui, que é importante passar, é você entender por que a bolsa está despencando e por que a renda fixa está pagando muito, mas muito mais. Que isso é um fato, assim como é um fato que a vida do investidor brasileiro que investe em ações não está nada tranquila, né? Já faz praticamente 2 anos que a bolsa bateu a máxima de 130 mil pontos, né? Isso que falando em Ibovespa, e até agora o que se viu foi uma sangria, né? Desde medidas lá do antigo governo, que começou a gastar muito, fazer uma gastança ali em período eleitoral para tentar conseguir a reeleição. Depois passou por toda a volatilidade eleitoral e é claro que o novo governo não contribuiu e começou 2023 de uma forma bem intensa, com muito ruído lá vindo de Brasília. E mais recentemente, para dificultar mais as coisas, a situação no mundo começou a piorar. Teve a quebra do Silicon Valley Bank, depois o risco lá do Credit Suisse que foi vendido ao UBS, e, enfim, tem aí no ar um sentimento de potencial início de uma crise bancária. É o que apavora todo mundo, ainda mais lembrando, né, dos acontecimentos de 2008. E isso, é claro, acabou batendo bastante na bolsa, que está lá de novo perto dos 100 mil pontos, o que acabou se tornando o batizado de muitos investidores. Afinal de contas, a bolsa no Brasil tinha subido em 2016, em 17, em 18, em 19 e atraiu uma galera que de 2020, 21 e 22 vem se decepcionando bastante. E para piorar essa decepção, para aumentar essa decepção, em paralelo a tudo isso, a renda fixa passou a render muito mais do que rendia antes. A taxa Selic saiu lá dos 2% ao ano para 13,75% ao ano. E tem sinais aí de que ela vai seguir nesse patamar, pelo menos por mais algumas semanas. O Valor Econômico, por exemplo, fez aí um compilado com a opinião de vários players para o que eles achavam que ia acontecer com a taxa Selic já na reunião de março e até o fim do ano de 2023, e quase todo mundo acha que a taxa Selic vai seguir lá em 13,75% ao ano. E com a taxa Selic mais atrativa, passa a render mais, não apenas o Tesouro Selic, mas também títulos públicos como o Tesouro Pré-fixado, que atualmente a gente vê lá a opção com vencimento 2026 rendendo 12,32% ao ano e a opção rendendo 2029 rendendo 13% ao ano. O Tesouro IPCA+, também, né, que a gente vê aí no vencimento de 2045 uma rentabilidade de IPCA mais 6,47% ao ano. E não é raro de encontrar em plataformas de investimentos, em corretoras de investimento, ativos de crédito privado que prometam rentabilidade ainda maior, né, como esse CDB aqui do Banco Paine, que oferece uma taxa de 7,3% ao ano mais IPCA para vencimento em 1 ano e meio, ou esse aqui do Banco BMG, que também para vencimento em 1 ano e meio oferece a mesma taxa, ou esse aqui do Banco BTG, que oferece 7,1% de retorno mais IPCA, ou ainda esse título Banco Master, tendo 15,47% ao ano. Soma tudo isso e o que o investidor médio pensa? Ele pensa, Já era, vamos tudo para renda fixa. Por que não vender todas as ações agora e conseguir essas altas taxas da renda fixa? Eu sei disso, não apenas porque eu acompanho comentários aqui no YouTube, como também porque o Clube do Valor, empresa de gestão e consultoria de investimentos, atende mais de 1.000 famílias. E a gente recebe essa preocupação de algumas das famílias. Preocupações que também estão aí em clubistas que seguem no YouTube, como o João, que comenta o seguinte: olha, eu confesso que fui seduzido pelos 1,3% ao mês da renda fixa. Ou como o Marcos, né, que fala que, olha, o negócio é o seguinte: tenha 1 milhão e coloque tudo na renda fixa, reinveste o lucro e esquece renda variável nesse país. Ou ainda como o Naldo, que coloca aí, partiu sair da bolsa e jogar tudo na poupança, né? O Naldo aí se passou um pouco. Mas o ponto é, será que o João, será que o Marcos, será que o Naldo estão tomando a decisão correta? É isso que eu vou tentar te mostrar para que você compare
a tomar a decisão com a sua própria realidade e entenda se para ti ainda vale a pena investir na bolsa ou não. Então eu vou compartilhar aqui 5 diferentes perguntas que você deve fazer a si mesmo para tomar essa decisão. Tenho certeza que ao final delas você vai conseguir entender se vale a pena comprar mais renda fixa ou comprar mais ações, enfim, vai conseguir tomar as melhores decisões. Mas antes de qualquer coisa, tá? É importante responder a seguinte pergunta: por que investir na bolsa se a bolsa perde para o CDI? Pode estar pensando, né? Por que comprar renda fixa com a bolsa se no Brasil a bolsa perdeu da renda fixa e a renda fixa tem menos risco do que a bolsa? Bom, eu sei que muitos pensam isso, né? E na verdade, se você pegar qualquer gráfico aí que compare o Ibovespa com o CDI, você vai ver algo mais ou menos assim, né? A bolsa com alto zigue-zague perdendo para o CDI no longo prazo. E talvez você tenha uma opinião assim como a do Dom lá no Twitter. A regra do Brasil é claro, o CDI espanca, a bolsa é o melhor investimento que existe aqui nas terras tupiniquins. E isso é uma coisa meio bizarra, tá? O fato é esse mesmo, só que eu digo que é bizarro porque no mundo inteiro, em qualquer país em desenvolvimento, desenvolvido, enfim, qualquer país com prazo um pouco mais longo de mercado de capitais, o que a gente enxerga é isso, né? Um retorno mais ou menos como esse que o Jeremy Siegel mostrou no livro Stocks for the Long Run, né? Investindo em ações para o longo prazo, em que quanto mais longo prazo, e aqui é claro, né, ele fez um cálculo lá desde os anos 1800, maior tende a ser a probabilidade da bolsa superar a renda fixa, né? E aqui ele mostrou que as ações renderam 6,6% ao ano acima da inflação num prazo longuíssimo nos Estados Unidos, mais do que a renda fixa, mais do que ouro e óbvio que muito mais do que deixar o dinheiro parado em dólar. E faz muito sentido no longo prazo a bolsa vencer a renda fixa. Começar pelo risco. A bolsa faz zigue-zague, ela sobe e desce, ela pode cair e ficar alguns anos com prejuízo. Então o cara que vai investir na bolsa, ele vai exigir o que é chamado aí na literatura de prêmio de risco. Ele vai querer ver um retorno no longo prazo potencialmente maior para suportar esse risco. Mas não é nem só por causa do risco, mas também porque a gente está falando aqui de empresas, né? O que empresas fazem? Empresas tentam gerar valor, lucrar em cima disso e quando elas lucram, os stakeholders na média saem todos ganhando. E o que as empresas buscam é ter uma taxa de retorno do seu capital próprio, dinheiro que os acionistas colocam ali, maior do que capital de terceiros, que seria, né, o dinheiro que ela usa emprestado para financiar suas operações. E se é tão lógico que capital de terceiro rende mais que capital próprio, nenhuma empresa iria ser criada no país. Agora, então, por que no Brasil a porcaria do Ibovespa rende menos que o CDI? Bom, eu tenho a minha tese e atribuo essa minha tese a uma pegadinha que eram as regras de composição do Ibovespa até o ano de 2014. Sim, até o ano de 2014 o Ibovespa tinha uma regra e aí de lá para cá essas regras mudaram. Pode até ver aí, ó, a manchete no dia 6 de janeiro de 2014, dizendo que a Bolsa de São Paulo estreia novo método para definir o peso das ações. Para que você entenda, saiba que o método antigo era muito ruim, porque ele dava um peso muito maior à liquidez de uma ação em relação ao seu valor de mercado. Então, uma ação muito líquida, mas que estava sendo líquida lá por conta de sardinhagem, um monte de investidor achando que vai ficar rico rápido e fácil comprando e vendendo, ela ganhava muito peso no Ibovespa. E a gente chegou a ver lá nos anos de 2012 e 2013 as ações do Grupo X, do Eike Batista, muito queridas entre os investidores pessoa física, com peso muito elevado. E esse foi o fim, né, dessas regras de composição do Ibovespa, que ficou 45 anos com essas regras mais bizarras e diferentes do padrão mundial. Até porque o padrão mundial, índices globais, como por exemplo o S&P 500, eles sempre deram mais peso ao valor de mercado das empresas. Dito isso, olha só que louco. Se a gente compara o índice Brasil, o IBRX, com o Ibovespa e com o CDI, lá desde os anos 90, o IBRX venceu o CDI com uma ampla margem. E o que é mais louco ainda é que as novas regras do Ibovespa, aquelas que começaram a rodar em 2014, transformaram o Ibovespa em algo muito parecido com o IBRX. Tanto é que se a gente vem aqui e coloca o retorno dos últimos 3 meses, nem dá para ver que tem 2 índices aqui, né? A linha vermelha e a linha azul, elas andam praticamente juntas. Inclusive, essas linhas andam juntas desde, adivinha, 2014, com as novas regras aí de composição do Ibovespa. Ou seja, se a gente tivesse a capacidade de retroagir o Ibovespa e usar as novas regras dele, provavelmente ele teria sido igual ao IBRX e tido um retorno melhor do que o CDI. Mas quer saber qual é o ponto aqui? Dane-se isso, né? A verdade é que CDI é o que ilustra renda fixa sem risco e bolsa é o que ilustra renda variável com bastante risco, e esses são universos que eu acredito que são complementares e não excludentes. E mais, eu acredito que essa comparação, né, CDI ou bolsa, acaba incentivando o corre pra lá, não, volta pra
cá. Opa, agora é hora da bolsa. Não, esse é o ano da renda fixa. Acaba incentivando a sardinhagem, de ir para o investimento do momento, em vez de ter uma estratégia clara de investimento. Por isso, a partir daqui, eu quero te apresentar 5 perguntas para que você desenvolva uma estratégia clara e saiba se para ti é melhor renda fixa, é melhor bolsa, se é momento de comprar bolsa, se é momento de comprar renda fixa e consiga responder isso por conta própria, beleza? Então vamos lá. Primeira pergunta muito simples. O que eu vou fazer com o meu dinheiro? A primeira coisa aqui é você entender o que você quer fazer com o seu dinheiro e parece a coisa mais simples do mundo, mas muitos investidores não fazem isso. Os caras colocam dinheiro lá na bolsa, colocam dinheiro em renda fixa sem ter a mínima noção do porquê que eles estão colocando o dinheiro lá. Eles colocam porque sobrou. Não tem um plano financeiro, não tem um plano para viver de renda, para conquistar liberdade financeira, para fazer uma viagem. Enfim, não dá para ser como essa maioria, tá? Você precisa entender que dinheiro é um meio, é uma ferramenta. Você tem uma vida mais alinhada aos seus valores e você consegue usar o dinheiro para que ele se alinhe aos seus valores se você tem objetivos muito claros de vida. E aqui entra um negócio que chama de Fórmula 1.5+, que é o seguinte: você chama sua esposa ou seu marido, né? Lista lá todos os objetivos financeiros que você tem, coloca lá, um atrás do outro, uma lista. Uma numa linha, outra numa outra linha, aí por diante. Atribui, né, um valor financeiro médio aí para a conquista de cada objetivo e também um prazo. E o nome da fórmula é 1.5+, porque a partir daí você compara os prazos e com base nos prazos decide como investir o dinheiro. Um exemplo aqui bem simplificado, tá? Uma lista de 3 objetivos financeiros: aposentadoria por conta própria, reserva financeira e viajar para Disney. Aqui a descrição aí de cada objetivo, aqui o prazo, né, a data para conquista e se é mais 5 anos longo prazo, se é entre 1 mês e 1 ano curto prazo, se fosse entre 1 e 5 anos seria médio prazo. Isso te ajuda a investir por quê? Porque todos os investimentos de curto prazo, até 1 ano, precisam ser no Tesouro Selic, não tem o que inventar, tá? Ali é renda fixa, feijão com arroz, para subir um pouquinho você garantir que o seu dinheiro não vai se desvalorizar até usar ele. Para objetivos de médio prazo, até 5 anos, também é renda fixa. Mas aí você pode investir em CDBs, eventualmente um pouco no tesouro pré-fixado, pode colocar um pouquinho mais de pimenta, para ver se sua carteira render um pouquinho mais e casar, né, conectar, combinar aí o prazo que você pretende gastar o dinheiro com o prazo de vencimento dos ativos de renda fixa. Aí para o longo prazo há espaço, né, para você definir o quanto vai colocar de bolsa, o quanto vai colocar de renda fixa, se vai colocar só bolsa, se vai colocar só renda fixa e aí por diante. Então, passado essa primeira pergunta, você vai para a segunda, que é quais são os meus objetivos de retorno. Aqui o ponto é o seguinte, tá? Explicado que a bolsa, ou melhor, o Ibovespa, né, ela perdeu do CDI, mas por conta de uma bizarrice, sua composição de carteira, é importante, a partir desse ponto, você entender que, em tese, o potencial de retorno da bolsa é maior que o do CDI para o longo prazo. Eu sei que você pode olhar isso e pensar, não, é impossível a bolsa render, sei lá, mais do que 13% ao ano ao final do ano. Ou ainda, é impossível a bolsa render mais do que 15,47% ao ano até 2030. Mas o fato é que no longo prazo, e realmente aqui a gente foi no longo prazo mesmo, a gente pegou dados desde os anos 70, já descontados da inflação, o que a gente viu foi as ações no Brasil renderem aí mais ou menos 1,5% ao ano a mais do que a taxa Selic, o overnight do passado, né? Isso que aqui a gente pegou períodos de muita turbulência e pegou o Ibovespa com todos os problemas que eu já te mostrei. Isso sem contar que com a renda fixa onde está, muitas pessoas que não têm estratégia de investimento estão correndo para a renda fixa, estão se atirando, já venderam ou estão vendendo as suas ações e contribuindo para que, ó, a bolsa fique barata. O que a gente olha aqui com gráfico de preço por lucro da bolsa, que está há muito tempo já no patamar muito baixo. Aí tem mais, tá? No estudo que a gente fez aqui no Clube do Valor, a gente comparou o nível de taxa Selic, ó, o eixo horizontal desse gráfico, com o retorno anualizado da bolsa 36 meses depois. E o que você pode ver é que quanto mais alta é a taxa Selic, maior a probabilidade da bolsa render bastante por cento nos 36 meses posteriores. Ou seja, o retorno potencial futuro da bolsa aumenta quando a taxa Selic está mais alta. Isso fica ainda mais claro se você olha para a estratégia das ações mais baratas da bolsa, que é o gráfico que está na tela. Então, em tese, tá? Qual o ponto que eu quero chegar aqui? Quanto maior for o seu objetivo de retorno de longo prazo, quanto mais você quiser ou tiver disposição a acumular patrimônio para o longo prazo, mais peso sua carteira tem que ter na bolsa. Isso tem que ser calibrado com a próxima pergunta, que é a pergunta 3. Eu tolero risco? Aí eu te pergunto, quanto tempo
tempo você aguentaria ver a sua carteira cair e ficar lá embaixo? Ou mais, né? Você está se sentindo frustrado com os resultados da bolsa nos últimos anos, nos últimos 12 meses, 24, 36 meses? Bom, períodos como o atual são excelentes para você medir a sua tolerância ao risco, porque é comum da bolsa despencar em poucos meses e depois demorar para voltar. Aliás, eu fiz um tabelão aqui, a equipe do Clube do Valor fez para colocar os créditos devidamente no lugar, mostrando vários momentos em que a bolsa caiu de 20 a 30% e mostrando em quantos meses ela demorou para cair e depois em quantos meses ela demorou para voltar. Então, às vezes, a bolsa demorou 12 meses para recuperar as quedas, ou 15 meses para recuperar as quedas, quando ela caiu lá 60% entre 95 e 96, ou ainda após a crise de 2008, demorou praticamente 10 anos para voltar ao patamar anterior. Ou seja, acostume-se com a ideia de que se você investir mais na bolsa, seu patrimônio vai estar mais tempo ali abaixo da máxima anterior. Esse é o custo que existe, chamado de risco, para você usufruir de um maior potencial a longo prazo. Mas ainda tem uma quarta pergunta muito importante que provavelmente vai ser bem respondida depois das 3 anteriores. Onde mais eu vou investir? Ou em outras palavras, como é que eu vou dividir a minha carteira? E aí, considerando seu objetivo de retorno, o prazo dos seus investimentos, sua tolerância ao risco, você pode dividir a sua carteira de investimentos de diferentes formas. E aí, aqui no Clube do Valor, a gente tem 5 diferentes modelos de carteiras que são modelos mais comuns com os nossos clientes dos nossos serviços de wealth. Você pode ver que tem modelos em que o peso em ações é muito pequeno, é 10% em ações brasileiras, mais 10 ações norte-americanas, né? Tem mais um pouquinho de fundos imobiliários, o resto é tudo renda fixa. Tem modelos em que o peso em ações e renda variável, né, como um todo, chega a quase 50% da carteira. Tem modelos em que 60% da carteira vai em renda variável e 40% em renda fixa. E tem modelo, né, das pessoas que são muito tolerantes ao risco, em que a carteira de longo prazo fica 100% em renda variável. Sendo que mesmo nesse modelo 100% renda variável, 1/3 só da carteira fica em ações brasileiras. E aqui é muito importante entender que cada investidor é único e cada investidor vai ter sua única composição de carteira ideal para a sua tolerância ao risco, para o seu nível de experiência, etc. A boa notícia aqui é que eu falei com toda a galera aqui do clube, a gente conseguiu abrir algumas vagas para quem estiver assistindo esse vídeo, que a gente faça uma análise da sua carteira de investimentos para que a gente possa aí apresentar os nossos serviços de wealth, tá? Então, você tem mais de 300 mil reais para investir no mercado financeiro, seja 300 mil, 500 mil, 1 milhão, 2 milhões, 5 milhões, já investe hoje, já tem uma carteira montada, a gente está disposto aqui da nossa parte a fazer um estudo, um diagnóstico da tua carteira e comparar como está a sua carteira hoje com como seria a sua carteira conosco em termos de composição. Beleza? Se é do teu interesse, vale muito a pena aqui apertar nesse botão e preencher esse rápido formulário ou enviar ele para algum parente, algum amigo que você saiba que quer ter ajuda para tomar melhores decisões de investimento. Beleza? Vou deixar esse link também na descrição. Quando você vai preenchendo, vamos lá para a quinta pergunta, que é o seguinte, tá? A partir do momento em que você está evoluindo nessa tua linha de conhecimento, entende que pode ser importante investir um pouco em ações, que para o teu nível ali de tolerância ao risco seria bom ter 20% ou 30% da carteira em ações, falando aqui de carteira de longo prazo, a quinta pergunta é, beleza, como escolher boas ações? Ou, em outras palavras, como escolher as ações mais baratas da bolsa para comprar aí para minha carteira? E mais, né? Como saber quando comprar e quando vender uma ação? Bom, ponto aqui que se você tem essas dúvidas, vou te recomendar um vídeo bem complementar a esse aqui para você assistir, para não tornar esse aqui muito maçante, mas também eu queria te convidar para um evento que vai rolar nos dias 10 e 11 de abril, um evento chamado As Ações Mais Baratas da Bolsa, em que eu vou mostrar ao longo de 2 aulas como funciona a estratégia das ações mais baratas da Bolsa e como você pode fazer para chegar por conta própria numa lista de 20 ações mas muito baratas e com elas, né, conseguir aumentar o potencial de retorno da tua carteira, tá? Para você te inscrever nesse evento e aprender a selecionar ações baratas, eu vou deixar aqui o link. Para você entender mais sobre ações em outro vídeo aqui no YouTube, aqui tem um vídeo que eu comento sobre algumas ações baratas que estão pagando bons dividendos. Se você curtiu aqui o meu trabalho, o trabalho do Clube do Valor, aqui vai estar o botão para inscrição aqui no canal e se tornar um clubista. Tamo junto? Grande abraço e até mais!